Olá a todos, mais uma quarta aqui que vamos pregar sobre a palavra de Deus, falando sobre a nossa mudança de vida, restauração, recuperação. E eu quero que você agora, nesse momento, feche seus olhos, baixe sua cabeça para a gente orar, pedindo a Deus por esse momento. Senhor Deus bendito, abre as nossas mentes e corações agora para a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, continuando o nosso tema, que é falando sobre esse caminho da recuperação. Na semana passada nós falamos sobre a necessidade de nós tomarmos decisão de abandonar e de mudar, né? Fazendo mudanças, né, na nossa vida, depois de começar esse processo de limpeza, né? De limpeza dos nossos corações, de limpeza daquele caminho, do caminho que muitas vezes nos traz dor e tristeza. E hoje nós vamos falar sobre um personagem chamado Zaqueu da Bíblia. Então você abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Hoje nós vamos falar sobre reparação. Vamos começar a falar sobre reparação, né? Quando a gente reconhece que estamos andando sobre caminhos errados, tortuosos, que não são caminhos de Deus, e nesse encontro com o Senhor a gente se arrepende, se une ao Senhor Jesus Cristo e começa a andar esse novo caminho. Proposta de Deus para a gente que a gente seja moldado conforme o caráter de Cristo. E nessa caminhada de limpeza, de mudança, a gente precisa fazer algumas reparações, né? E a gente vai ver nessa história aqui do Zaqueu como isso acontece, assim, o exemplo dele nessa proposta de arrependimento, de reparação, de tentar restituir, tentar reparar os danos, né, as coisas erradas que fez. Então abra aí a sua Bíblia em Zaqueu 19. E você pode estar acompanhando aqui também, que eu vou estar mostrando aqui na tela. Então Zaqueu 19, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Primeira coisa aqui que a gente tem que destacar é que Jesus está entrando em Jericó. E Jericó ali tinha uma facilidade na cobrança de impostos. Então Jericó era uma cidade especial nesse sentido. E, como diz aqui, havia um homem rico chamado Zaqueu, que era judeu, chefe dos publicanos. Então Zaqueu não era só um publicano. Zaqueu era o maioral. Na tua Bíblia pode estar escrito aí maioral dos publicanos. Ele era chefe. Então ele recebia uma porcentagem de todos os cobradores de impostos. E um cobrador de imposto em Israel, sendo um judeu, era visto de uma forma muito negativa, muito ruim. E o judeu ali, ele tinha, você vai ver, ele realmente não era fácil de se lidar. Tanto que houve várias revoltas, né, os romanos ali, todos que tiveram domínio sobre Israel, tiveram várias dificuldades. O povo judeu era muito orgulhoso, muito difícil. E então os judeus tinham muita raiva de uma pessoa da sua própria comunidade se unir aos romanos para cobrar impostos. Então ele era muito odiado, o Zaqueu. E o Zaqueu era o chefe dos publicanos, era chefe dos cobradores de impostos. Ele ganhava ali uma porcentagem de cada um. E ele era rico. Ele era rico. Então quando coloca aí rico, é porque ele tinha realmente muitos recursos. Então ele era do estilo como diz lá no versículo, no capítulo 18. Se você abre aí sua Bíblia, volta aí capítulo 18, versículo 24. Olha só o que Jesus diz. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Era um dos difíceis de entrar no reino de Deus. E é interessante que essa história está vindo ali logo um pouco depois da história do jovem rico, né? Do jovem rico. E Zaqueu também era um homem rico. Judeu também e rico. Só que ele era odiado. Diferente do jovem rico, que parece que era um homem bem reconhecido, né? Como ele diz, ele obedecia toda a lei. O Zaqueu era rico, mas não era bem quisto. E no versículo 3 diz o seguinte: procurava, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. O Zaqueu aqui, esse procurar ver dele, ele não é um procurar ver como curiosidade de Herodes, por exemplo, quando Jesus foi preso ali. Eu quero ver Jesus. Não era uma curiosidade como de Herodes e nem como das multidões incrédulas que iam lá para ver o que era. Ele estava mais para Bartimeu, essa insistência de ver Deus. Por isso que ele subiu na árvore. Então ele tinha pouca estatura. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então Zaqueu está mais para Bartimeu do que para um curioso ou um incrédulo. Ele queria realmente ver Jesus, assim como Bartimeu que insistiu, né? Era cego e gritou ali: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou mesmo quando as pessoas tentavam calá-lo. Zaqueu também não se limitou, não se intimidou com a sua estatura e com essa questão de não ser de ser meio que odiado, né? Devia ser uma certa dificuldade para ele estar ali no meio da multidão vendo Jesus, né? Não deveria ser bem quisto, mas ele queria ver Jesus. E ele subiu nessa figueira brava. E o versículo 5 diz o quê? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Quero ficar em sua casa hoje. Essa palavra é interessante. Dos pecadores ali, o mais pecador na visão daquelas pessoas era Zaqueu. O mais pecador, o pecado mais odioso, talvez mais odioso até do que outros pecados considerados feios, vamos dizer assim, diante do povo. O Zaqueu poderia ser considerado um dos maiores pecadores, porque em tese ele roubava de todo o povo. Ele roubava todo o povo, ele era cobrador de impostos. Geralmente os cobradores de impostos, ele não só cobrava o imposto direitinho ali, ele sempre cobrava algo a mais. Ele tinha essa liberdade. Então Zaqueu era visto como esse maior dos pecadores. E Jesus diz: eu quero ficar em sua casa hoje. E Jesus diz isso para todos nós. Nós temos que nos considerar. Assim como o Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. Apóstolo Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos. Olha a visão de Paulo. Ele está totalmente casado com essa visão de Jesus Cristo, de humildade. E Jesus ele quer entrar na casa desses que reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem a dificuldade, mas que querem ver Jesus, têm interesse em Jesus. Reconhece que precisa de Jesus, assim como Bartimeu, assim como Zaqueu. E Jesus diz: eu quero ficar na sua casa hoje. Abra a porta da sua casa. Então Jesus ele quer justamente entrar na casa de quem? Desses. Como ele diz: eu não vim para os sãos, eu não vim para os que se acham que não tem necessidade. Eu vim para os doentes, para os Zaqueu da vida, para os Bartimeus da vida, para as Marias Madalenas da vida, para esses pecadores que reconhecem a sua miserabilidade, sua necessidade. Não, eu não vim para o jovem rico que rejeitou, que amou mais o dinheiro,
que acha que não, eu já obedeço a lei, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu vim para Zaqueu, eu vim para Maria, eu vim para Pedro, que diz que não, Senhor, não posso ficar na tua presença. Eu vim para esses. E Jesus diz: eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua casa, Zaqueu, hoje. E Zaqueu o recebeu com alegria. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. E esse gozo, né, que Paulo diz aqui em Filipenses, se você abrir em Filipenses 1,18, Filipenses 1,18, diz o quê? Capítulo 1, versículo 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Eu me alegro em ver Cristo sendo pregado, eu me alegro em Jesus Cristo. E aqui Zaqueu, com toda alegria, recebe Jesus Cristo, mesmo pecador. Mas que sabe, vem em Jesus essa salvação, essa oportunidade, com toda alegria. É a atitude de Zaqueu. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou o quê? A se queixar. Ninguém gosta de ver, né? Interessante, ninguém gosta de ver um pecador saindo do esgoto da lama. Ninguém gosta de ver uma pessoa que cometeu vários pecados ser perdoada. Você já percebeu isso? Que as pessoas não gostam de ver as outras sendo perdoadas? Quando vê um pecador que diz, não, fulano, aquele fulano, ele aceitou a Cristo, ele agora está na igreja, ele mudou. Aí qual é a comentário? Agora é santo. Antes era um ladrão, era não sei o que, fazia não sei o que, todo errado, agora é santo. Tipo assim, a pessoa não tem direito mais. Não tem perdão. Não admitam. Eles não admitem que uma pessoa pode receber o perdão, receber Jesus Cristo. Eles querem o quê? Que aquela pessoa seja condenada pelo resto da vida, mas Jesus não vê assim. Então aquelas pessoas murmuravam. Eles se queixaram, começaram a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Como é que Jesus diz que é santo, faz isso, aquilo? O mestre, o rabi, e se hospeda na casa de um pecador. Então, tanto o povo, as pessoas, sabe, que não querem mudança, tanto elas se queixam ou criticam uma pessoa que diz que quer mudar de vida, diz que quer se arrepender, eles criticam, não quer deixar ela sair daquela situação, quanto também busca sempre um pretexto para desabonar a conduta, a vida de uma pessoa. Você sabe, sujar. Então, quando geralmente uma pessoa invejosa vê alguém que busca ser correto, busca fazer as coisas direito, é honesto, ele busca sempre uma falha para, tá vendo? Fulano quer ser santo. Olha aí. Então eles diziam que, olha, hospedou na casa de um pecador, não era o Rabi, não era o Cristo. E as pessoas murmuravam. Eles preferem. É, é muito mais fácil louvar, às vezes, a cura de um cego do que o milagre do arrependimento de um pecador. Então, essa visão não é conforme a vontade de Cristo. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
Olha só o que a salvação, o que a mudança do coração de Zaqueu gerou. E é esse o ponto que eu quero destacar na vida de Zaqueu. A gratidão de Zaqueu. O desejo de mudança de Zaqueu imediato. Quando nós decidimos abandonar a velha vida, nos arrepender desse velho caminho e entrar no caminho do Senhor Jesus Cristo, essa gratidão, ela tem que gerar uma mudança de vida prática. Ela tem que revelar uma mudança de vida. E nesse momento, e na vida de Zaqueu, essa conversão profunda, essa conversão, ela gerou essa profunda gratidão dele. Como ele realmente entendia Cristo como o Senhor e algo que era algo mais valioso do que toda aquela riqueza dele. E ele diz: restituo 4 vezes mais. Era o preço da lei, conforme a lei trata quando havia roubo. Lá em Êxodo 22, diz o quê? Que quando há roubo, quando uma pessoa rouba alguma coisa da outra, ela tem que devolver, ela tem que restituir 4 vezes mais. Não é só devolver aquilo, 4 vezes mais. Então o Zaqueu entendia que ele poderia ter, que ele tinha feito isso. E ele assim, ele não colocou reservas. Olha, se eu fiz, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele considera que ele deve ter feito isso muitas vezes. E ele de cara, não, vou dar metade dos meus bens. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E vou restituir 4 vezes mais aquele que eu extorqui. Então a conversão de Zaqueu gerou uma mudança e um desejo genuíno de quê? Reparação. Então a nossa mudança na presença de Deus, porque quando Jesus nos transforma, a gente caminha nesse caminho, o caráter de Jesus é que é um caráter de amor pelas pessoas. O caráter de Jesus quando eu me encontro com ele, suscita em mim um arrependimento. Um arrependimento que leva ao amor. Então, se eu me identifico com Cristo agora, se eu fiz mal a alguém, eu quero reparar, porque eu amo essa pessoa e eu quero bem para ela. Então, nosso caminho de recuperação, de restauração, ele necessariamente tem que passar por um processo nós temos que passar por um processo de reparação, de reparar os danos que nós causamos a outras pessoas. Nós precisamos reparar. Precisamos pagar, devolver, pedir perdão, sabe? Reparar. Muitas vezes é perdoar. Muitas vezes o seu problema não é pedir perdão ou se arrepender de algo que fez mal com alguém, mas sim perdoar alguém. Reparar o relacionamento por meio do perdão. E Zaqueu ele fez isso imediatamente, ele entendeu isso. Imediatamente. E aí Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus está dizendo, olha, sobre ele também recai a promessa da descendência de Abraão. Sobre ele recai a promessa da palavra de Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias. Então, Zaqueu também era digno de ser perdoado. Zaqueu também era digno de ser recebido por Jesus Cristo. Então a salvação trouxe essa mudança imediata. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu vim para os Zaqueus, eu vim para as Marias, eu vim para os Pedros, para os pecadores, para os difíceis, para os doentes, para os odiados, para as pessoas que ninguém quer,
que ninguém quer saber. E essa salvação gera essa mudança de querer amar as pessoas, de querer reparar, de querer fazer o bem agora, porque essa gratidão ela transborda o nosso coração e ela transborda e atinge outras pessoas. Então, muitas vezes eu não posso devolver, como o Zaqueu devolveu 4 vezes mais. Às vezes é um pecado que às vezes é uma ofensa que não é algo que eu possa devolver, mas eu tenho que ir lá com essa pessoa e falar: olha, me arrependo de ter feito isso com você. E não esperar nada em troca. E aceitar se a pessoa estiver indignada. Não ter expectativa, só diz: olha, eu me arrependo de ter feito isso. Precisamos reparar. Precisamos perdoar. Precisamos, assim como o Zaqueu, ter esse sentimento de gratidão que gera esse desejo genuíno de amar as pessoas de forma prática, né, por meio da reparação, do perdão e do arrependimento. Vamos orar então sobre isso. Coloque aí, faça um momento de oração aí na sua casa. Peça a Deus para Ele nos dar essa sabedoria e essa coragem para a gente reparar os danos que muitas vezes causamos. Às vezes tem pessoas que você talvez não fale com ela há algum tempo porque alguma coisa aconteceu no passado. Seja que você tem que perdoar, seja que você tem que pedir perdão, mas você já não fala com essa pessoa por coisas do passado. Jesus, uma das coisas do processo de mudança de recuperação é a reparação. Precisamos reparar os nossos relacionamentos. Precisamos reparar os nossos relacionamentos. Então, desafio você a parar depois desse momento e orar, pedindo a Deus que Ele revele, mostre. E se você já sabe, já lembra, coloque isso na presença de Deus. Peça oportunidade para Ele. E ore para que essa gratidão ao Senhor gere essas reparações nos relacionamentos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua, Deus bendito, humildade, pela tua graça, Senhor, misericórdia que tu tem, porque todos nós somos como Zaqueu, necessitados do Senhor, pecadores, difíceis. Mas, Senhor Deus bendito, assim como Zaqueu, nós queremos que o Senhor entre na nossa casa, fique na nossa casa, seja recebido. Queremos que o Senhor, Deus, mude a nossa história. Queremos que o Senhor nos ajude, Deus, a reparar os danos que causamos a outras pessoas. Queremos que o Senhor nos ajude a perdoar as pessoas que nos machucaram e, porventura, talvez ainda necessite. Para que, Senhor, essa mudança de vida gere realmente mudança nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos amados. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para todos.